Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Sabe furar, não foi? Só meio desanimado, não foi? Eu vou usar aquela tática que aprendi com um amigo meu. Pessoas lindas e maravilhosas do Cristo Consolador, boa noite. Tá vendo? Melhorou, né? Melhorou. Não tá bom não, mas melhorou. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame bênção de luz sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. Hoje eu venho trazer para todos nós uma história extraída do livro O Espírito da Verdade, que o Espírito Hilário Silva nos trouxe e nos traz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a história nos remete ao ano de 1860, em Paris, na França, num dia frio de abril. E vamos encontrar Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no escritório de sua residência, mergulhado em cisma. E ele estava a se questionar se tudo que ele houvera feito, tinha sido válido. As noites perdidas, procurando organizar as mensagens dos espíritos, das Pleiades, dos espíritos que trouxeram a mensagem da doutrina espírita. As viagens, as longas viagens que ele fez divulgando a doutrina espírita, o dinheiro que ele havia gasto para poder trazer a lume os livros com a mensagem espírita. Enfim, todo o esforço que ele fizera para que a doutrina espírita, a mensagem da doutrina espírita, expandisse por todo o planeta. E ele estava nesse questionamento todo, porque ele vinha sofrendo há muito tempo dos ataques dos adversários da doutrina espírita. Mas o que mais lhe magoou foi os recentes ataques dos espíritas que o acusavam de tirar proveito da doutrina espírita, de querer ser maior do que a doutrina espírita, de que ele estava ganhando dinheiro com a venda dos livros espíritas e não era verdade. Então, essas críticas todas o deixavam bastante magoado, bastante contrariado. E ele se questionava com tudo isso e se questionava também da sua missão. Será que era aquilo mesmo que ele deveria fazer? E, neste momento, entra no escritório a sua esposa, Amélie Baudier, trazendo para ele um pacote, uma encomenda, que o carteiro deixara naquele momento, endereçada a ele. Ele recebeu o pacote, a Amélie saiu e ele resolveu abrir o pacote para ver o que é que tinha dentro. Abriu e lá estava uma edição do Livro dos Espíritos, mas com uma capa diferente, uma capa dura, né, e com a letra em ouro, né, banhada em ouro.
né, as letras da capa, né? E junto a este livro tinha uma carta. Ele abriu a carta e começou a lê-la. E a carta dizia mais ou menos assim: Caro senhor Allan Kardec, o senhor não me conhece, nem eu tampouco conheço o senhor, mas venho aqui, através desta carta, lhe dizer que o senhor salvou a minha vida. E antes que o senhor me tenha como louco, vou lhe contar a minha história. Eu trabalho como encadernador numa grande gráfica aqui de Paris. E há 2 anos atrás, eu me casei com uma jovem de quem eu estava perdidamente apaixonado e que estava muito perdidamente apaixonada por mim também. Casamos, foram 2 anos de felicidade, 2 anos vivendo num mar de rosas, onde tudo era alegria, tudo era esplendor. Mas eis que um dia a minha jovem esposa apareceu com a doença estranha, e doença essa que rapidamente a levou à morte. Eu perdi o chão. Foi um baque tremendo em minha vida. E a partir deste dia, nada mais fez sentido para mim. Perdi minha alegria, eu que era um sujeito alegre, perdi a vontade de viver, porque nada nesse mundo tinha sentido para mim, fazia sentido para mim. Comecei a faltar ao meu emprego e quando ia, eu não dava conta do trabalho. Meu chefe, um homem muito bom, mas rigoroso, me ameaçou demitir. E as noites para mim eram longas, porque o sono não vinha. Eu, perdido na minha amargura, ficava prostrado na cama, mas sem dormir. E mergulhado nessa profunda tristeza, veio em minha mente, desculpe, espera um instante, eu beber água aqui, a garganta. Veio em minha mente uma vontade de dar cabo da minha vida. E aquela vontade foi crescendo e eu comecei a arquitetar um plano de como eu dar cabo da minha vida. Eu pensei, como eu não sei nadar, irei me atirar no rio Sena, que cruza a cidade de Paris, por dentro da cidade de Paris. E aquele plano eu fui fazendo cada dia mais um investimento nele. Até que, numa madrugada fria, chuvosa, eu resolvi realmente realizar aquele plano. Desci as escadas do meu apartamento e ganhei a rua. Caiu uma chuva fina, uma garoa, e eu fui em direção a uma das pontes que cruzam o rio,
para poder de lá me atirar no rio. Chegando numa das pontes, eu coloquei a mão no parapeito dela para dar um impulso para que eu pudesse me atirar no rio. Quando eu botei a mão no parapeito, um objeto caiu nos meus pés. Me abaixei para ver que objeto era aquele, meio contrariado. Era um livro. E a curiosidade me fez procurar saber que livro era aquele. Mas estava muito escuro e eu procurei um poste próximo de uma luminária para ver que livro era aquele. Chegando embaixo do poste, que eu procurei olhar qual era o nome, o título do livro, estava lá o livro, escrito na capa do livro. A capa já molhada, meio poída, mas estava lá. O Livro dos Espíritos. Fiquei mais ainda curioso com aquele nome, abri o livro. E eis que, logo na primeira página, tinha uma dedicatória que dizia assim: esse livro salvou a minha vida. Preste atenção na mensagem contida nele e faça bom proveito dele. Assinado a Lohan. E eu procurei ver o que é que tinha naquele livro que teria feito com que aquela pessoa deixasse aquela mensagem. E comecei a ler. E quando eu dei por mim, o dia já estava amanhecendo. A vontade de tirar na minha vida sumira. Voltei para o meu apartamento e passei todo dia lendo aquele livro. Mudei a minha forma de ver o mundo. Voltei a ser uma pessoa feliz, a me dedicar no meu emprego, a achar a vida maravilhosa. Tudo graças a esse livro que veio a lume através do seu esforço. E é isso que eu queria dizer ao Senhor. Não desista nunca de levar esta mensagem para diversas pessoas. Continue o seu trabalho, porque assim como eu, milhares de pessoas estão necessitando de ler este livro, de entrar em contato com este livro. Não deixe nunca de cumprir a sua missão. E terminou a carta assinando o nome dele, Joseph Perrier. Kardec terminou de ler a carta com os olhos marejados de lágrimas. Olhou para o livro com a capa dura. Assim ele disse na carta, José disse na carta que tomou de forma ousada a atitude de mudar aquela capa velha que já estava estragada do livro e colocar uma capa nova com a letra banhada em ouro. Ele pegou o livro, Kardec, abriu e realmente ali na primeira página tinha a dedicatória de Lohan, dizendo: este livro salvou a minha vida, preste atenção à mensagem que está contida nele e faça bom uso. Mas logo embaixo também tinha outra dedicatória que dizia o seguinte: salvou a minha também.
assinado Joseph Ferrier, o mesmo que tinha escrito a carta. Kardec, com os olhos banhados em lágrimas, agradeceu a Deus. Ali estava a resposta para o seu questionamento, todo o seu questionamento. Sim, tinha sido válido todo o esforço que ele empregara, tinha sido válido as noites de sono perdida, todo o dinheiro que ele gastara para a edição dos livros espíritas, as viagens, as longas viagens que ele fizera para divulgar a doutrina espírita. Sim, tudo tinha sido válido. E a partir daquele dia, ele nunca mais duvidou da sua missão. E morreu, veio a desencarnar, cumprindo a sua missão. Eu trouxe essa história para a noite de hoje, para todos nós, para que nós possamos refletir que assim como Alohan, assim como José Ferrier, nós possamos entender e avaliar e analisar o impacto que a mensagem da doutrina espírita causou em cada um de nós quando nós tomamos o contato com ela. Que possamos refletir sobre isso, sobre a importância da mensagem espírita em nossa vida. Quem éramos nós antes de entrarmos em contato com a doutrina espírita e quem somos nós hoje? Qual foi o impacto que ela causou em nossas vidas? Quais foram as mudanças que ela causou em nós? Sim, porque assim como Alohan, assim como Joseph Ferrier, muitos de nós viemos até um centro espírita pela primeira vez, trazido pela dor, trazido por um sofrimento qualquer. E ao entrarmos em contato com a mensagem da doutrina espírita, percebemos que ali estava justamente o oásis de que tanto ansiávamos, que ali estava justamente a água que iria descedentar a nossa sede. E a partir daquele dia, nos tornamos espíritas. E assim como nós, várias pessoas, assim como cada um de nós, algumas pessoas que já tinham perdido o interesse pela vida, que não via mais sentido na vida, em viver, que não via mais nenhuma felicidade neste mundo, encontrou um consolo na mensagem da doutrina espírita. E mais do que isso, além do consolo, encontrou a libertação da dor e do sofrimento que vinham lhe acompanhando. Porque a mensagem espírita, a mensagem da doutrina espírita, tem esse efeito de despertar em nós um novo ser. Tem esse efeito de trazer para nós o consolo. E ao trazer o consolo, nos libertar da dor e do sofrimento.
nos transformar em novas pessoas, em nos induzir a querermos ser melhores do que nós éramos, trabalhando em nós a nossa perfeição. Porque a doutrina espírita não nos esconde nada. Tudo ela nos revela e ela nos traz propostas. Propostas de melhoria de pessoa. Proposta de mudança de comportamento. Porque ela não esconde nada, volto a repetir, ela simplesmente nos mostra, olhe, se você for por aqui, por este caminho, você vai ter isso em sua vida. Se você for por este caminho, você terá isso em sua vida. A escolha será sempre nossa. A opção de qual caminho seguir será nossa. Mas estaremos alertados para tudo que irá nos acontecer, seja qual for o caminho que nós optarmos. E mais, ela também nos diz que se nós ficarmos parados no mesmo lugar, por medo, por receio, que iremos sofrer também. Porque a proposta da encarnação é estarmos ativos, é estarmos sempre em andamento, em crescimento, através das nossas ações diárias, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Tudo isso nos traz a doutrina espírita e mais, nos convida à reflexão, nos convida a buscar e pesquisar o nosso próprio eu. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui onde me encontro? Por que eu estou me relacionando com as pessoas com as quais eu me relaciono? Tudo isso a doutrina espírita vem e nos revela. A doutrina vem e nos traz essa explicação. E nos explica mais ainda para onde iremos depois que concluirmos esta jornada aqui no mundo físico. Será que depois do túmulo não existirá nada? A doutrina espírita vem e nos revela, não, a vida continua. A morte do corpo físico não acaba com a nossa jornada. O que existe depois do túmulo é a vida plena, nos dando a informação de que nós somos espíritos imortais. O que morre é o corpo físico, mas nós, espíritos encarnados, depois da morte do corpo físico, do desenlace do corpo físico, continuaremos a nossa jornada pleno, com as nossas emoções vivas, com os nossos sentimentos vivos, com aquilo que realmente somos. Nem melhores, nem piores do que somos agora, mas da mesma forma. Que as pessoas que nós amamos, nós continuaremos a amar.
As pessoas que nós não amamos, continuaremos a não amar. E é justamente isto que a doutrina espírita nos propõe. Olhe, o momento de buscar transformar essa falta de amor pelo seu próximo em amor, porque é esse sentimento que você tem de não gostar, de não amar o outro, o próximo, é o que lhe traz a dor e o sofrimento. Então, o momento da mudança é agora, enquanto você está na caminhada no mundo físico. É essa a proposta da doutrina espírita, de mudança. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento, mudança. Porque ela também nos diz que o objetivo principal de aqui nos encontrarmos é para evoluirmos, para que ao sair daqui venhamos a sair melhor do que quando aqui chegamos. E a doutrina espírita nos explica que nós já existimos em outras encarnações, tivemos e continuamos vivos depois que desencarnamos das outras vezes e continuaremos vivos quando desencarnarmos desta vez. Plenos. Porque somos espíritos imortais. Que maravilha! E com isso, ela já veio matar a morte. A morte já deixou de ser aquela forma de temor que nós tínhamos, pensando que tudo se acabava. Que o ente querido que partiu antes de nós não mais existia. Vem a doutrina espírita e nos diz que não, que um dia nos reencontraremos no mundo espiritual, que não é a primeira vez que estamos lidando com aqueles entes queridos com o qual nós sentimos afinidades, nem tampouco com aqueles que nós não sentimos afinidades. E nem será a última. Então, o momento de reconstrução é agora. A proposta da doutrina espírita é dinâmica, é uma proposta de atividade, de busca, de transformação, de reforma íntima. É uma proposta de mudança não do outro, mas mudança interior. De transformar um mundo melhor através da nossa transformação. De mudar o outro através da nossa mudança. É essa a proposta da doutrina espírita. E para isso, ela se assenta em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Uma explica as outras 2. Cada uma vai explicando a outra. É por isso que, se tirarmos um desses 3 pilares, a doutrina espírita deixa de ser doutrina espírita, porque ela perde o sentido. Ela só é completa com esses 3 pilares: a ciência, a filosofia e a religião. Porque a ciência explica a religião e a filosofia explica a religião e a ciência, e a religião explica a ciência e a filosofia. Uma
é um complemento da outra. Não existe doutrina espírita só da ciência. Não existe doutrina espírita só da parte filosófica. Não existe doutrina espírita só da parte religiosa. Tem que vir acompanhada com as três, para ser doutrina espírita. Porque é na parte científica que nós vamos estudar os fenômenos mediúnicos. É na parte científica que nós vamos estudar os vários tipos de mediunidade que existe. É na parte científica que nós vamos investigar o mundo espiritual e perceber que ele não é um mundo perdido de imaginação, não, é um mundo real, e que aqui o mundo físico é uma cópia mal feita do mundo espiritual. É a parte da ciência espírita que explica isso. E a parte filosófica vem nos trazer consolos e alertas para que nos libertemos das correntes que nos prendem a dor e sofrimento. É ela que nos alerta sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação. É a parte filosófica que nos mostra que Deus, como dizia Jesus, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericordioso. Que o que acontece conosco são simplesmente frutos de semeaduras feitas por nós mesmos. São colheitas de semeadura que nós fizemos nesta encarnação ou em outra. E nos mostra que se somos escravos do nosso passado, somos nós, senhores do nosso futuro. Se quisermos que o fruto que iremos colher futuramente sejam saborosos e não amargos, que o momento da semeadura é hoje, é aqui, é agora, é nessa oportunidade. Ou seja, nos diz que nós somos semeadores, eternos semeadores. Nós é que somos os senhores de tudo que acontece conosco. E por isso que devemos espalhar o melhor que nós temos, por onde passarmos, com as pessoas que nós vieram a nos relacionar. E a parte religiosa vem e nos lembra, desculpem, e a parte religiosa vem e nos lembra os ensinamentos morais do Cristo. Pode olhar no Evangelho lá, e nós não vamos encontrar sobre a família de Jesus, sobre as raízes da família de Jesus, não. Sobre a caminhada dele dos primeiros anos até os 33 anos, também não. Vamos encontrar as mensagens que ele nos trouxe para demonstrar como fugir do sofrimento. Que tipo de posicionamento e de atitude deveríamos ter. E estão lá as parábolas infinitas que Jesus nos trazia com os ensinamentos. Está lá no Evangelho também o Sermão da Montanha, com as explicações que os espíritos luminares que vieram trazer a mensagem da doutrina espírita vêm nos dar sobre o que é que Jesus realmente queria dizer com aquilo ali, esmiuçando a mensagem de Jesus,
mostrando o que ele queria dizer quando proferiu aquela parábola, o sermão do monte ou da montanha. Então, é um hino de amor às mensagens do Cristo e a parte religiosa ou moral da doutrina espírita. E é essa mensagem completa, ciência, filosofia e religião, que a doutrina espírita vem e nos mostra, dando explicação para tudo que ocorre no mundo, para tudo que ocorre conosco. Não nos esconde nada, nos revela tudo. Afinal de contas, ela é a terceira revelação. A primeira veio através de Moisés com os 10 mandamentos. A segunda, quem trouxe foi Jesus e encarnou para isso, né? Trouxe a Boa Nova, o Evangelho. E a terceira, como ele previu, a doutrina espírita. Que lembremos, quando ele estava próximo de deixar este mundo físico, em que ele participou da chamada última ceia com seus apóstolos, e ele anunciou que estava próximo o fim da missão dele, os apóstolos ficaram tristes, e ele disse: que não se turbe vossos corações, que eu irei ao Pai e rogarei que ele envie um Consolador, que irá lhe lembrar tudo que eu disse agora e revelar o que eu não pude falar. Esse Espírito, ninguém conhece, esse mensageiro ninguém conhecerá, mas ele se revelará como o Espírito da verdade. E, séculos depois, com o fenômeno do mediúnico que eclodiu no planeta, quando Kardec começou a pesquisar sobre este fenômeno e a pleide de espíritos que vieram trazer a mensagem da doutrina espírita, tinha um líder, uma pessoa que liderava a equipe, que se autodenominou de o Espírito da Verdade. Ali estava cumprida aquilo que Jesus prometera. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação que o Cristo prometeu. E é por isso que ela, a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. Porque nos trouxeram a mensagem tal qual Jesus nos ensinava, da sua forma mais pura, o cristianismo mais puro, acrescido de muitas coisas que Jesus, como Jesus disse, não pôde revelar, porque nós não éramos evoluídos a ponto de entender. E a ciência daquela época, a filosofia daquela época, também não era avançada para que ele pudesse revelar muitas coisas que ele fazia, que os apóstolos viam e não tinham entendimento do que era aquilo. Imagine Jesus falar que os céus que ele falava era o mundo espiritual e que o mundo espiritual estava aqui, neste mesmo ambiente em que nos encontramos fisicamente, só que em outra dimensão. Como eles iriam entender isso? Né?
se a ciência não era avançada o suficiente para falar sobre o mundo quântico, né? Então, não tinha como explicar. E agora dá para explicar. A revelação foi feita. Pois é, a proposta da doutrina. Até que hora é mesmo? Eu me esqueço sempre. Né? Não, é justamente para ver se já pode concluir ou não. Né? Bom, então, a proposta da doutrina espírita é essa. É uma proposta de mudança. É uma proposta de reflexão, mas não uma reflexão, vamos dizer assim, parada. É uma reflexão em movimento, é uma reflexão ativa, uma reflexão de realização. A realização interior, que é a mudança interior de cada um de nós, mudança interior do ser que somos nós, do ser espiritual, para que possamos alcançar o que tanto buscamos, só que de forma equivocada, que é a felicidade, a verdadeira felicidade. E ela nós só iremos encontrar quando nós transformarmos o ser imperfeito que somos em seres de luz. Muita paz para todos e que Jesus continue a nos abençoar sempre. Um bom domingo para todos.